Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ao teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra, acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ao teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra, acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Olá, meus queridos irmãos, muito boa noite. Estamos iniciando agora mais uma live aqui pela página do Jesus e Maria. E hoje, com muita alegria, estamos recebendo a nossa querida irmã Isaura, lá da União Municipal Espírita de Petrópolis, que está atuando no movimento espírita aqui na nossa cidade há muito tempo, mas também há muito tempo não está, não participa das reuniões com a gente no Jesus e Maria. Então, agora, nesse momento de pandemia, foi dada a oportunidade de nós ouvirmos novamente a Isaura. Então, Isaura, seja bem-vinda mais uma vez, seja bem-vinda de volta às nossas reuniões aqui no Jesus e Maria. Renan, boa noite a todos os irmãos. Você nem sabe como eu estou feliz por estar aqui hoje, porque eu falei para Renan que eu era jovem a última vez que eu falei no Jesus e Maria. Ainda bem que me convidaram antes que eu desencarne, né, Renan? Mas ainda está muito jovem, ainda tem muita estrada pela frente. Vai falar muito ainda para a gente no Jesus e Maria. Mas eu estou muito feliz, muito mesmo.
porque essa casa é uma casa histórica de Petrópolis, tem muitos anos, e é uma casa que tem passado por crises, como todas passam, mas ela permanece de pé e está cada dia mais melhorando e avançando. É por isso que a gente torce, né, para que a casa continue com os seus trabalhadores assim, sempre com garra, com vontade de defender a doutrina, para que ela permaneça de pé cumprindo esse papel tão importante que ela tem. É verdade, esse é o nosso objetivo. A gente sabe que a gente já aprendeu muitas vezes que o melhor que a gente pode fazer pela doutrina espírita é a divulgação dela, e não há local melhor para se fazer a divulgação da doutrina espírita do que na casa espírita e através dos nossos exemplos, não é? Então, é de fundamental importância que nós mantenhamos o trabalho, sabemos das dificuldades, igual você falou, a nossa casa é uma casa antiga, de 88 anos, é uma das mais antigas da cidade, mas ainda assim é uma casa com poucos trabalhadores. Isso é uma característica do Jesus e Maria, sempre foi uma casa com poucos trabalhadores. E isso acaba fazendo com que nós tenhamos que nos dedicar mais para fazer com que o trabalho continue sendo bem feito, não é? Então, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo dar o máximo de si, dar a mão, um segurando a mão do outro, e a gente vai tocando o barco em frente. Né? Então, vamos dar as boas-vindas aqui para os nossos irmãos que já chegaram. Nós temos aqui conosco... Oi. Eu queria falar que a minha casa de origem, da minha infância, não era aqui em Petrópolis, né? Ela tem mais de 100 anos atualmente. Ela tem 102 anos. Todos os anos eu vou comemorar o aniversário da casa, fazer uma palestra. Há muitos anos que eu faço isso, há mais de 40 anos que eu vou todo mês de janeiro fazer uma palestra. Deixa eu ver se eu adivinho, é lá em Santo Aleixo, né? Você foi esse ano. Então, é ali que eu fiz a minha aula de evangelho, ali é a minha casa de origem, né? Mas é uma casa que era pequenininha, tinha pouca gente, mas ela é uma casa de fibra, de garra, tem um trabalho maravilhoso, e o que importa não é a quantidade, é a qualidade do trabalho, né? Toda a minha base espírita eu adquiri ali. Sem dúvida, eu conheço, já fui lá algumas vezes, eu já fui convidado para fazer algumas palestras lá, mas uma foi bem especial, que foi exatamente no centenário da casa, né, no ano que completou 100 anos, e fiquei muito feliz de ter podido participar desse momento, lá em Santo Aleixo, em Magé, né? Então, vamos lá, Cláudia, lá do SEAC de Teresópolis, está aqui com a gente. Nosso irmão Dalmo, lá de São José do Vale do Rio Preto, fica aqui o nosso abraço, né? O Maurício é trabalhador do Jesus e Maria com a gente agora, foi muito tempo trabalhador do GEUC, agora está conosco no Jesus e Maria. Marcela também, lá da nossa casa, de Jesus e Maria, uma jovem tarefeira, está ajudando, contribuindo muito com a gente. Mauro Henrique, nosso amigo. Esse aí ninguém conhece. Ninguém conhece, né? Obrigado por estar conosco, Mauro. Paulo César da Silva. Esse também Falta ninguém ele conhece. aqui para declamar um poema para a gente, não é, Isaura? Essa também ninguém conhece, né, Isaura? Essa Desde Tomás, vulgarmente minha mãe. Tarefeira. Qual a tarefa? Ser mãe do Renan. Exatamente. A Yara também trabalhou com a gente muitos anos no Jesus e Maria, agora ela se mudou, está lá em Mauá, Magé também, né? Mas sempre que pode, ela vem aqui e faz uma visita, né? Muito bem. Então, nós vamos iniciar a nossa reunião. Nesse momento, eu convido a todos a fazer comigo uma leitura desse livrinho, Agenda Cristã, que são mensagens de André Luiz,
psicografadas por Chico Xavier. E a mensagem de hoje é intitulada Nos Momentos Graves. Use a calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As circunstâncias, filhas dos desígnios superiores, modificam-nos a experiência de minuto a minuto. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Se você não chega a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto de defender alguém, não penetre o círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de gosto. Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação alusiva a segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora alguma, proclame seus méritos individuais, porque qualquer qualidade excelente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que irradia. Então, envolvidos nesse momento, queridos irmãos, por essa linda mensagem, convido a todos para fecharem os olhos e elevarem os seus pensamentos para fazermos a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre de amor, estamos aqui, Senhor, agradecidos mais uma vez pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade de, mesmo que por meio da internet, por meio das redes, estarmos estudando, estarmos em contato com o Teu Evangelho de amor, à luz da doutrina consoladora que é o Espiritismo. Que no dia de hoje, a nossa irmã Isaura possa trazer a mensagem que toque os nossos corações, a fim de que possamos compreender a necessidade da mudança em nossos aspectos ainda difíceis de serem modificados, para que possamos, Senhor, gradativamente atingir os nossos objetivos, que são a evolução, o progresso espiritual por meio das provas e expiações. Assim, Senhor, agradecidos imensamente por esta oportunidade, nós pedimos a permissão para iniciar mais uma reunião pública doutrinária virtual pela página do Grupo Espírita Jesus e Maria. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, queridos irmãos, aqueles que chegaram depois, hoje nós estamos aqui com a nossa irmã Isaura, que é lá da União Municipal Espírita de Petrópolis, e hoje ela trará para a gente um tema muito importante, que é: no mundo tereis aflições. Então, Isaura, fique à vontade, a casa é sua, e eu volto daqui a pouco para a gente concluir, tá bom? Obrigada, Renan, muito obrigada pelo seu carinho. Você é uma pessoa muito especial. Obrigada a todos. Pela oportunidade de estar com a gente, isso que é importante. Nós cumprimentamos a todos, toda a diretoria, todos os trabalhadores dessa casa histórica de Petrópolis, Grupo Espírita Jesus e Maria, que tem
no seu portal, né? Jesus e sua mãe, Maria Santíssima. É uma grande responsabilidade ostentar esse nome. E nós imaginamos todas as tarefas espirituais que são realizadas numa casa patrocinada por Jesus e Maria. E nós estamos hoje com esse tema, No Mundo Tereis Aflições, que está lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, quando Jesus nos previne, porque ele, onde está esse versículo, durante esse capítulo, Jesus está fazendo uma série de recomendações. E uma das recomendações, lá no finalzinho, ele encerra falando: no mundo tereis aflições, mas eu vencendo. Então, nós, observando esta recomendação, nós, como espíritas cristãos que somos, e que no decorrer dessa nossa trajetória, já ouvi várias pessoas dizerem assim: os espíritas adoram falar de sofrimento, adoram falar de dor, de sofrimento, os espíritas cultuam a dor. Não é nada disso. Os espíritas não cultuam dor, não cultuam sofrimento. Os espíritas citam e falam na dor, pelo menos os espíritas que estudam, que sabem o que estão fazendo, eles falam sobre a dor, sobre o sofrimento, mas exatamente para dar as explicações que outras religiões não dão. Ainda há poucos dias eu estava ouvindo uma senhora, que todos já devem ter ouvido falar sobre ela. Ela já está agora com mais de 90 anos de idade, e ela, lá de Juiz de Fora, ela fundou a Casa do Caminho, a Dona Isabel Salomão. A Dona Isabel Salomão, ela fez, durante a vida dela toda, tem uma trajetória de uma tarefa maravilhosa no bem, na caridade, e ela conta em uma das palestras no YouTube, quem quiser pode entrar, procurar Isabel Salomão ou Casa do Caminho, e vai ouvir as palestras da Dona Isabel. As palestras agora são todas antigas, porque atualmente eu não acredito. Primeiro agora por causa da pandemia, mas antes da pandemia já eram palestras que haviam sido gravadas em 2015, 2014, 2002, todas assim, porque ela já está mais idosa. Mas ela continua trabalhando, continua nas tarefas, e ela fundou uma casa que tem um atendimento fantástico em todos os sentidos. Mas eu lembro, já há muitos anos atrás, ter visto a Dona Isabel no programa do Fantástico, dando entrevista, falando sobre espiritismo, rapidamente, mas falando sobre os atendimentos que ela faz, no Fantástico da TV Globo. Então, um trabalho dela é muito respeitado. E ela estava comentando que ela era filha de libaneses, por isso que ela é Isabel Salomão, filha de libaneses, e que ela tinha, desde os 9 anos de idade, uma mediunidade muito, muito ostensiva. Só que a família é muito católica, como boa família libanesa, muito católica, lá no Líbano há um catolicismo, tem uma influência muito grande. E ela, então, diz que ela tinha muita mediunidade, mas a família não sabia explicar o que era aquilo, porque ela era católica, ela ia com a família para a igreja. Lá o padre não dava explicações, e ela se sentia mal porque ela via muitos espíritos. Ela via tantos espíritos que atrapalhavam a vida dela.
ela disse que à noite ela queria dormir e criança, jovem, aqueles espíritos andando dentro do quarto e falando, e ela ficava meio achando até que ela não era muito normal, e ela não sabia que eram espíritos, ela dizia que eram coisas. Eu estou vendo as coisas, porque ela não sabia explicar o que era. Até que uma certa vez, já com 21 ou 22 anos, ela foi levada a uma casa espírita e lá, em poucos minutos, alguém deu uma explicação a ela, ela entendeu plenamente tudo aquilo que acontecia com ela. E a vida dela se transformou, porque ao entender aquilo, a aflição dela diminuiu. Então, eu estou falando isso por quê? Porque muitas vezes nós temos dores, temos aflições, e o Espiritismo fala nas dores e nas aflições exatamente para explicar o que é aquilo, para explicar por que há aquela dor, por que há aquela aflição. E dando a explicação, tudo se resolve, porque a pessoa passa a sofrer, ou a passar por aquela situação um pouco difícil com mais tranquilidade, porque está exatamente entendendo tudo que se passa. Não é muito mais difícil quando a gente não entende o que está acontecendo com a gente? Quando alguém chega e explica a situação, a gente muda, a gente aceita melhor, a gente compreende, a gente se acalma. E é isso que a doutrina espírita faz. Com a consolação, ela dá uma consolação exatamente porque ela explica o motivo. Você está passando, mas não será para sempre, isso é temporário. É um período, é uma experiência. Isso vai passar, isso vai mudar, agora você vai evoluir, você vai adquirir têmpera, né? Adquirir têmpera, o que é? Quando você pega um metal e quer transformar aquele metal em um utensílio doméstico, uma faca especial, uma colher especial, você pega aquele metal, mete no fogo, depois mete no frio, pega um martelo e bate até aquilo se acomodar, né? Aquele metal, que era um metal grosseiro, sem forma, passa a adquirir a forma que você quer lhe dar. Por quê? Porque adquiriu a têmpera, adquiriu a possibilidade de ser útil. E nós também precisamos adquirir têmpera. E essa têmpera nos custa. Nós vamos no quente, daí vamos para o frio, alguém pega, dá uma martelada, a gente fica meio zureta, mas daqui a pouco nós somos pessoas melhores. Nós somos pessoas mais compreensivas com a dor do outro, nós perdoamos mais, nós mudamos. Por que nós mudamos? Porque nós adquirimos a têmpera cristã. E isso foi com facilidade? Não foi. Isso foi com dificuldade. Quem é que consegue, por exemplo, ter uma profissão caindo assim do céu? Já que eu falei na terra, falei no metal, falei no fogo, no frio, vamos imaginar uma pessoa para aprender soldadura, para ser um soldador. Ele vai cair, de repente, ele já vai pegar aquele material, vai sair soldando, fazendo peças lindas, janelas maravilhosas. Se ele não tiver que sofrer ali esforço, queimadura, que respinga, os olhos que ardem, porque ainda não soube usar o aparelho direitinho, aquela viseira, aquela máscara direitinho para não queimar os olhos. Então, tudo isso é adquirindo com esforço, com sacrifício, com dor às vezes. Não é? Ninguém se torna um profissional em nenhuma área sem ter que suar a camisa, sem ter que se esforçar. E isso são as aflições da vida. Nós estamos num mundo de provas e expiações, num mundo
onde as dificuldades são normais. Por que que são normais? São normais porque nós estamos aqui em resgate, em aprendizado, em evolução. Nós não estamos aqui, como diz o nosso querido Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, nós não estamos aqui em gozo de férias. Nós estamos aqui aprendendo, num curso, como disse o Mauro ali agora, adquirindo a têmpera cristã. E essa têmpera cristã é a que nos faz, às vezes, pensar assim, eu não vou dar conta. Está difícil demais para mim. Mas a gente dá. A gente dá porque a gente tem fé. E, principalmente, tem a doutrina espírita. Foi o que a dona Isabel falou na palestra dela, pelo YouTube. Ela dizendo que ela, a partir daquele momento, que ela entendeu o que eram aquelas imagens, aquelas pessoas que andavam falando ao lado dela, e que ela começou a estudar e a controlar aqueles fenômenos, a vida dela mudou, porque ela começou a canalizar aquela possibilidade para ajudar ao próximo, ajudar as pessoas que passavam por aquilo. Quantas pessoas estão tomando remédios controlados? Quantas pessoas estão como loucas, internadas? E são apenas médiuns. Nem todos. Muitos são realmente doentes, mas muitos são pessoas que precisam de um atendimento espiritual ao lado do atendimento médico, sempre. Porque aí a facilidade da recuperação é maior. Então, a doutrina espírita fala nesse sofrimento não para cultuar um sofrimento, fala num sofrimento que é temporário e que nós passamos, mas por necessidade evolutiva que temos. Então, nós vamos ver Jesus dizendo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E é isso aí que nós precisamos fazer. Nós precisamos vencer o mundo. Aí nós vamos procurar o livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Tem uma questão, que é a questão 777, é fácil guardar, é 777. Diz assim, porque na 776, Allan Kardec perguntou sobre o estado natural e a lei natural. Né? O estado natural, nós sabemos que é o estado primitivo do espírito. Né? Esse é o estado natural. Mas a partir do momento que o espírito vai evoluindo, ele sai desse estado natural, principalmente quando ele entra na civilização. Por quê? Porque a civilização é incompatível com aquele estado dele natural, primitivo lá de antes. Ele, na civilização, ele já avançou intelectualmente, ele já está em outro patamar evolutivo. Então, o estado natural é inicial, não é? E aí, ele pergunta, na pergunta 777, no estado natural, que é aquele primitivo, lá do início da nossa evolução, tendo menos necessidades, porque o espírito, a necessidade do índio, que mora lá naquela taba, lá no meio da floresta amazônica, a necessidade dele é maior ou menor do que a necessidade nossa que vivemos aqui na cidade? Não é? A necessidade dele, ele usa shampoo, ele usa sabonete, ele usa desodorante, né? Até hoje em dia pode ser até que um ou outro tenha, celular talvez, mas o primitivo mesmo não tem necessidade de nada disso. Vive uma vida pura, uma vida na natureza, não é? Já a nossa necessidade aumenta à medida, quanto mais uma cidade maior, mais necessidades nós temos. Mais necessidades nós temos. Mais coisas nos são exigidas, porque nós passamos a viver
numa situação de até competitividade com outras pessoas. Então, o Grupo Espírita Jesus e Maria, muito obrigada, já colocou assim: tendo o homem no estado de natureza menos necessidades, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria, quando num estado de maior adiantamento. Ele está isento de tanta tribulação, tanta necessidade de carro, necessidade de pagar seguro de carro, de parar imposto de gasolina, necessidade de comprar isso ou aquilo, não é? Diante disso, que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado, o estado primitivo, como da mais perfeita felicidade na Terra? Essa pergunta é muito interessante, porque será que para nós sermos completamente felizes, nós vamos precisar voltar lá para a floresta? Não é? Será que vai ser melhor aquela vidinha de lá? E os espíritos responderam a Allan Kardec: que queres é a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. A criança, você às vezes dá à criança a criança no seu estado de pureza mesmo, não aquela criança que já foi para a Disney, para aquela que já ofereceram a ela maravilhas, não é? E que ela já está num grau de exigência, porque a própria família estimulou isso nela. Mas aquela criança que está em estado natural, tranquila, você dá a ela uma garrafinha de plástico cheia de feijão dentro e chacoalha, ela fica horas ali brincando, um bebê, ela fica ali brincando com aquilo, não é? Porque é um chocalho que você montou ali na hora. E aqueles carrinhos de rolimã de antigamente, a bolinha de gude, uma bola feita até de meia, não é? Antigamente se jogava muito isso. E a criança é feliz, brinca de um pique-esconde, sem material nenhum. O material é o corpo humano. E aí a criança é feliz. Então, essa resposta é muito interessante, né? Que queres é a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. Aí nós vamos lá à pergunta 920 de O Livro dos Espíritos. É outra pergunta muito boa, não é? O homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? E a resposta: será que nós podemos gozar na Terra de uma felicidade completa? Wagner, me responde essa, Wagner, meu amigo, meu irmão que está aqui também. Obrigada pela presença. Será que nós podemos gozar na Terra de uma felicidade completa? E a resposta dos espíritos: não, pois a vida lhe foi dada como prova, não é? Ou expiação, mas dele, do homem, depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então, nós... Wagner já respondeu, claro que não. Obrigada, Wagner. Então, nós sabemos que o homem não pode gozar na Terra de uma felicidade completa, claro que não é? Como nos disse o Wagner, porque realmente aqui não é lugar disso, aqui não é lugar dessa felicidade completa, porque a nossa própria ânsia, o nosso próprio egoísmo vai fazendo a gente estar sempre ambicionando, querendo mais, aquilo que a gente conquistou já não serve mais, já quer outra coisa melhor, e assim, em geral, a maior parte de nós ainda é assim. Então, aqui a vida nos foi oferecida
como prova e expiação, isto é, como teste evolutivo e resgate de um passado, não é? Agora, o que depende, o que resta para nós é abrandar, diminuir. O que é abrandar? Tornar mais brando, mais suave, não é? Os males que existem, que são naturais, são necessários, e ser tão feliz quanto se possa ser. Não é? Procurar, muitas vezes, a felicidade em coisas mais simples, em coisas mais naturais, tomar um bom café com um amigo, bater um papo, sem ter que ser coisa muito cara, muita exigência. E aí a gente tem, o que a gente precisa fazer é abrandar as dificuldades, tornar mais suaves, as coisas mais suaves, para que a gente possa realmente ir rompendo as barreiras e as dificuldades. Então, nós vamos vendo aqui que quando tem aquela história, né, no Velho Testamento, que Adão e Eva, quando comeram o fruto, né, que comeram o fruto do pecado, eles se envergonharam, porque aí que eles viram que eles estavam nus, na verdade, que eles não tinham roupa. E muitas vezes é isso que nós precisamos, às vezes, isso precisa acontecer conosco. Nós, às vezes, estamos vivendo uma vida com tanta naturalidade, com tanta pureza, e, de repente, é que a gente se dá conta que está sem a roupa, sem a túnica nupcial, diríamos assim, sem as condições apresentáveis, porque saímos daquela naturalidade, da inocência, e partimos para uma condição que a gente julgava que seria melhor, né? E aí a gente vê que está nu, que está sem a roupa adequada para aquele momento que a gente precisa viver. E aí a gente fica vendo quanta coisa acontece conosco por efeito da nossa ignorância. Não é ignorância, muitas vezes, de não conhecer os livros, de não conhecer a parte acadêmica, mas é da nossa ignorância de nós mesmos, de nos conhecermos, da ignorância de entendermos a beleza da vida, a singeleza da vida, a naturalidade das coisas, porque nós vamos perdendo a naturalidade, não é? Como aconteceu com Adão e Eva, quando viu que estavam nus na história, não é? Nós perdemos a naturalidade e aquilo se torna um problema para nós. E a ignorância, né, é algo que faz com que, muitas vezes, nós também façamos mau uso do nosso tempo, porque nós somos ignorantes. Nós, ignorantes, não academicamente, mas somos ignorantes no sentido espiritual, somos ignorantes no sentido humanitário. E aí, nós, com essa ignorância, porque somos egoístas, queremos nos tornar o centro das atenções, o centro do mundo, mesmo que seja o nosso mundinho particular, dentro da nossa casa, dentro da nossa instituição, nós queremos ser o centro de tudo, e aí nós, nessa ignorância, um dos erros que a gente comete é o mau uso do nosso tempo. E o tempo é algo muito sério e importante na nossa vida. Principalmente quando a gente chega, por exemplo, a uma idade como a minha.
E nós estamos vendo aqui a Terezinha, a nossa querida Terezinha Moraes, que tenho certeza que ela vai dizer a mesma coisa que eu. Mas a gente vê que o tempo passa muito rápido, não é, Terezinha? O tempo voou para você, embora você ainda aparente ser uma menina e faça tantas coisas maravilhosas como você faz, mas o tempo passou e passa rápido. E nós precisamos aproveitar esse tempo. Aí, nós vemos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e na Gênese, uma lição intitulada O Bem e o Mal. O bem e o mal. E aí, nessa lição, nós vamos aprender olhando o que é fazer o bem e o que é fazer o mal, nós vamos ver a importância do tempo na nossa vida, do tempo para o estudo e do tempo para a prática. Ainda há poucos dias eu assisti a uma live, se eu não me engano, foi do centro do GECAT, lá da casa de Tiago, onde estava o Humberto Schubert, o neto da dona Sueli Caldas Schubert. E ele estava falando, ele falou uma coisa que eu gostei muito, ele falando acerca do estudo na casa espírita, da importância do estudo, mas que esse estudo fica muito vazio se, paralelo ao estudo, nós não temos uma ação no bem, uma atitude diferenciada, uma mudança de paradigmas na nossa vida, que muitas vezes ainda eu estava vendo um comentário de uma pessoa espírita, vou abrir aqui um parêntese, quando o doutor Drauzio Varela abraçou aquela mulher trans no presídio, quando ele abraçou aquela mulher trans, a Suzy, ele teve um ímpeto e a abraçou quando ela disse que estava há 7, 8 anos, sem receber uma visita. E ele falou assim, é muita carência, não é? Aí ela falou assim, muita, baixou os olhos e falou muito. Então, ele teve aquele ímpeto e a abraçou. E aquele abraço fez com que ela recebesse muitas cartas e começasse muita gente querendo ajudá-la e tal. Mas, paralelo a isso, muita gente começou a questionar o motivo pelo qual ela estava presa. Ela estava presa porque cometeu um assassinato de uma criança, que foi uma violência muito grande, foi horrível, e que a família daquela criança sofreu muito. Então, a gente fica pensando que ainda, não é? Doutor Drauzio, que é considerado um médico sem religião e que faz esse trabalho tão bonito dentro da prisão, e que disse depois, eu sou médico, não sou juiz, por isso que eu a abracei, eu não estava ali para julgá-la. Que resposta bonita. E muitos espíritas condenaram a atitude do doutor Drauzio Varela. Ainda hoje eu estava lendo um espírita questionando, achando que o doutor Drauzio deveria ter abraçado, porque ela fez um crime muito ruim, que ela prejudicou uma família, que aquela mãe está chorando até hoje, que isso, que aquilo. Aí a gente fica pensando, de que vale estudar, não é? Nós estudamos, nós passamos a vida dentro da casa espírita lendo o Evangelho, estudando, e nós temos um preconceito com a criatura que cometeu um crime. Aí eu me lembro que, quando eu era criança, eu assistia a uma palestra lá no Centro Espírita União, Amor e Caridade, em Santo Aleixo, onde Renan também conhece, que era a palestra, a dona Idalinda de Aguiar Matos levou um senhor, aquele senhor fez uma palestra sobre o Evangelho, quando terminou a palestra, ela se levantou e disse, este aqui é um egresso da penitenciária tal, assim, assim, aprendeu o espiritismo dentro da penitenciária, na escola espírita, hoje já foi solto, porque ele foi
Ele matou um homem, foi um assassino, e agora está fazendo palestras espíritas. Olha que avanço, que coisa maravilhosa. Aí, o papel das pessoas que estavam ali era o quê? Ai, eu vou devolver essa palestra, porque essa palestra foi feita por um assassino. E aí, perguntaram a Chico no livro Chico de Francisco, Chico, quem é o criminoso? E ele disse, qualquer um de nós que foi descoberto. Então, quem tem dedo para apontar para alguém? Não é verdade? E como é que eu vou apontar o assassino naquela mulher trans tão sofrida, tão discriminada? Só porque ela ganhou um abraço? Gente, o que é? Aí a gente estuda, e não é capaz nem de... Eu não fui lá, a pessoa não teve que ir lá dar o abraço, ela só assistiu ao abraço e condenou aquela atitude. E fica condenando. Ainda esta semana eu vi uma pessoa tornando a falar sobre isso, espírita. Então, meus irmãos, no mundo tereis aflições, ainda vamos ter muitas, se nós continuarmos assim. Infelizmente, inclusive, nós, diante desse vírus, o que foi isso? Vamos parar para pensar. A Terra estava como uma bomba. Muitos pontos de guerra aqui e ali a colar. Muita desavença mesmo onde não havia guerra com arma, havia muita guerra com palavras, com insultos, com ódio. Então, a Terra estava se tornando uma excelente estufa. Uma excelente estufa para quê? Para flores, para maravilhas? Uma excelente estufa para um vírus. Para um vírus que chegasse assim, tomasse conta de todo o cantinho da Terra, exatamente para todo mundo parar para pensar. Não é? Exatamente para todo mundo parar e pensar assim, meu Deus, eu estou lutando contra um invisível, que eu não estou vendo, eu não sei onde ele está, eu tenho que me esconder dele, eu não posso trabalhar, não posso ganhar meu pão de cada dia, porque o vírus vai me pegar, vai me matar. Olha a situação que nós ficamos. Mas será que foi culpa de alguém? O processo vibratório da Terra foi tão adequado que ele se tornou uma estufa excelente. Assim como tem a estufa das orquídeas, tem a estufa do vírus do coronavírus. E aí nós estamos tendo esse momento para pensar, ensinar, para avaliar a nossa vida, e para ver se nós estamos aprendendo alguma coisa, em particular nós, os espíritas. E hoje, voltando à dona Isabel Salomão, eu hoje ouvia a dona Isabel dizendo assim, que mais uma vez ela dizendo que a doutrina espírita é a doutrina que esclarece, que a pessoa que vai à casa espírita, como diz André Luiz, com uma semana de espiritismo, já não pode dizer que não sabia, que vai à casa espírita, que escuta os ensinamentos, que manuseia os livros, tem uma responsabilidade muito grande, porque já aprendeu sobre a lei de causa e efeito, já aprendeu no amar ao próximo, como disse aqui o nosso irmão Paulo César, aprendeu sobre o perdão, como diz a Maria Luísa, a nossa querida irmã Maria Luísa Capão. Então, se nós estamos ouvindo e fazendo ouvido de mercador, meu irmão, minha irmã, vamos para casa fazer tricô, crochê, vamos fazer palavras cruzadas, não vamos mais perder nosso tempo se nós não estamos aproveitando e não estamos colocando em prática aquilo que nós aprendemos. Jesus já tinha falado, no mundo tereis aflições, e essas aflições vão diminuir à medida que o nosso comportamento seja mais adequado. Por quê?
Nós sabemos que a Terra tem uma atmosfera espiritual. Essa atmosfera espiritual vai ser mais ou menos densa de acordo com os espíritos encarnados e as atitudes e os pensamentos dos encarnados que estejam nessa Terra, que estejam nesse planeta, vivendo aí, não é? Então, se nós estamos numa atitude que não seja a atitude mais adequada, a nossa vibração espiritual vai ser um prato cheio para a bomba atômica, para as guerras, para os vírus. Porque aí o vírus não foi país contra país, não foi A contra B ou C, foi todo mundo no mesmo barco, não é? Todo mundo passando pela mesma experiência. E nós, espíritas, temos que parar para pensar isso. Eu não posso agir como todo mundo. Eu não posso, porque eu tenho ensinamentos diferentes. Eu tenho que ter uma atitude melhor, uma atitude diferenciada. Eu não posso entrar nesse roldão aí dessa banalização da palavra, banalização do sentimento, banalização da família. Não posso. Banalização do ser humano, porque aí as pessoas, um preconceito, um ódio contra quem é diferente. Meu Deus, Jesus esteve na cruz no momento crucial da sua vida. Ele adotou o ladrão ao lado dele, não é? Um criminoso ao lado dele. Ainda esta noite estarás no paraíso. Não que ele fosse para o céu, mas no paraíso da compreensão, do entendimento. Que você está despertando agora. E você, apesar de estar agora criminoso, você não é criminoso. Você é um filho de Deus. E você foi feito para ser anjo. Você vai chegar a ser anjo. Seja este ou aquele, desta ou daquela cor. Então, meus irmãos, essa situação precisa ser mudada dentro de nós. Então, um espírita, como hoje eu vi, um espírita dizendo: não, eu não aceito que o doutor Drauzio tenha abraçado aquela trans, porque ele tinha que ter visto o crime que ela cometeu. A mãe daquela criança deve chorar até hoje. Será? De repente, a mãe daquela criança é uma alma tão generosa que já entendeu a situação daquele irmão, né? Daquela irmã, né? Que usa o nome Suzy, já entendeu. E quem não entendeu fomos nós, não foi aquele que está ali condenando. E Jesus condenou alguém? Quem é o nosso modelo e guia? Então, no mundo tereis aflições, e vamos ter muitas. Vamos continuar tendo aflições constantes, a partir do momento que não haja essa brecada, como a gente dizia antigamente, dar um breque, não é? Dar uma parada para mudar a rota, mudar o rumo, procurar a felicidade, aquela felicidade íntima. Felicidade maior do que fazer alguém feliz? Não existe. Felicidade maior do que fazer uma bela surpresa a uma pessoa? Uma surpresa de comprar um pãozinho quente e levar para a pessoa? Uma surpresa de ir lá fazer uma visita quando se puder fazer, né? Por enquanto não estamos podendo. Mas quando pudermos, ou fazer um trabalhinho manual, um bilhete, uma cartinha, uma mensagem, um telefonema. Isso aí é felicidade. Uma pessoa solitária precisando de uma ligação. Olha, eu estou aqui, estou orando por você, estou pedindo por você. Isso é felicidade, meus irmãos. E que a gente busca no carro novo, na roupa cara, né? A gente procura nessas coisas. E não é por aí. O verdadeiro cristão sabe que
nós precisamos voltar a ser as crianças do Evangelho. Aquela criança que fica feliz com a simplicidade do carinho, da atenção, da coisinha amorosa que chega, não é? E tudo isso aí é importante para nós vermos que no mundo vamos ter muitas aflições, porque muitas barbaridades, como diz o Mauro, nós já cometemos. E vamos continuar cometendo? É a pergunta. Ou vamos mudar a rota, procurar uma rota melhor. Nesse livro aqui, Luz Acima, no livro Luz Acima, que eu agora não está aqui, esse livro Luz Acima é um livro interessante do nosso Chico Xavier, através o Espírito é o Irmão X. Tem uma história interessante que ele conta aqui, chamado Remédio contra Tentações. Ele fala sobre um momento que Pedro já estava velhinho e foi questionado por alguém que, conversando com Pedro, comentou sobre o remédio mais eficaz contra as tentações. E então Pedro resolveu contar uma história de um seguidor, né, do Cristo, que era uma pessoa que vivia orando o dia inteiro, e orando e lendo as Escrituras, e era uma pessoa que estava constantemente em ligação com Deus. Mas chegou um momento que ele começou a desanimar, foi desanimando, como diz Allan Kardec lá em Obras Póstumas, né? Nós temos o direito de um dia arrefecer um pouquinho o nosso ânimo, mas não podemos nos entregar ao desânimo, naquela página Os Desertores de Obras Póstumas. Então, ele chegou um momento que ele se viu tão desanimadinho que ele resolveu fazer uma oração. Aí ele fez uma oração a Deus e falou assim, Jesus, a Deus, e falou, Deus, Pai de amor e bondade, me ajuda a sair desse desânimo. Eu oro tanto, mas eu já não estou mais com vontade de continuar como eu era antes. Aí veio a ideia, né, a mensagem divina através da intuição. Vai cultivar a terra. Aí ele começou a trabalhar, cultivar a terra, e planta daqui, planta dali, e começou a se sentir muito animado, e foi arrebanhando pessoas, e as pessoas foram trabalhando com ele, e ele foi se sentindo assim, vendo a produção da terra, e aduba, e faz. E aí, quando chegou o momento, a terra já tinha muita gente trabalhando junto, a terra produzindo muito, estava tudo maravilhoso. Aí, novamente, ele se acomodou, ele parou um pouco para apreciar tudo que tinha feito e ficou uns dias ali sem fazer nada. E aí, novamente, veio o desânimo. Aí, quando veio novamente aquele desânimo, ele pensou, não posso. Orou a Deus novamente, Deus mandou um aviso. Vai fiar a lã, vai trabalhar com as ovelhas, vai cortar a lã, vai fiar a lã para tecer agasalhos. E aí ele começou a trabalhar com as ovelhas e criou nova equipe, e a equipe começou a produzir as ovelhas, e ele começou a tecer, e aquele trabalho rendeu muito, ajudou a muita gente. E aí, novamente, estava tudo tão bom que ele sentou para apreciar. E quando ele sentou para apreciar, novamente ele começou a ver que eu já não sou mais importante aqui, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Aí veio o desânimo, mas ele vigiava, ele orava porque ele estava em vigilância, ele percebia, ele orava a Deus, e orou a Deus. Orou e Deus falou assim dessa vez, vai trabalhar com os grãos de trigo, vai fazer plantação de trigo e pegar os grãos e moer os grãos e fabricar a farinha.
e doar e ajudar as pessoas. E aí ele fundou novamente, aí criou uma equipe maravilhosa e criou novamente aquela tarefa maravilhosa da farinha, dos grãos, e foi tudo maravilhoso. E ele novamente pensou assim: agora está na hora de olhar, apreciar, eu já estou cansado de trabalhar. Aí o desânimo começou a tomar conta, novamente orou e veio a notícia: vai plantar um pomar aí nesse terreno aí na sua casa. Planta um pomar com frutas, doa as frutas e trabalha. E ele começou a trabalhar. Trabalhou muito, criou o pomar, muita gente foi ajudá-lo, ocupou outras pessoas, doou muita fruta. E aí Simão Pedro arremata da seguinte maneira, que quando esse servidor partiu, ele, no plano espiritual, se encontrou com o Senhor tranquilamente. Havia trabalhado, dado tudo de si, cumprido todas as especificações que lhes foram conferidas. E ele estava com a consciência tranquila. E então, arremata Simão Pedro dizendo assim: o único remédio seguro que conheço contra as tentações e o mergulho do pensamento e das mãos o único remédio seguro que conheço contra as tentações é o mergulho do pensamento e das mãos no trabalho que nos dignifique a vida para o Senhor. E assim ele encerrou aquela conversa. Então, o único trabalho que é realmente, o único remédio seguro, né, contra qualquer tentação é as mãos no trabalho, as mãos praticando bem. Aí alguém vai dizer: mas como agora eu estou na quarentena, eu não estou podendo sair de casa, mas as mãos no trabalho dentro da família, as mãos no trabalho que eu posso fazer atendendo a uma pessoa pelo telefone, entrando em contato com alguém, mandando uma mensagem, colaborando com a casa de alguma forma, com 1 quilo na campanha. Nós podemos fazer muita coisa. Um bolinho de chuva que a gente faça, como minha mãe fazia bolinho de frigideira, fritava, era água com farinha de trigo, um ovo e um pouquinho de sal, botava um fermento, virava um bolo maravilhoso, com açúcar e canela, aquilo não tinha outra coisa melhor, não é? Coisas simples nós podemos fazer. O sapatinho de tricô, para quem sabe, uma mantinha de neném, para quem sabe, de tricô, de crochê, do que seja, não é? Um tapete de tira de pano. E quanta coisa a gente pode fazer. E doar e ajudar são pequenas tarefas. A mão está no bem, a mão está no arado. E aí, ainda hoje, eu estava... meu marido entrou em contato com a irmã dele, lá no Panamá, e ela está muito deprimida, porque não tem filhos, nunca teve filhos, sozinha, e nunca teve... É católica, mas nunca foi de frequentar muito a igreja, ia esporadicamente, não tem atividade nenhuma, está entrando numa depressão atroz, não pode sair de casa, não sabe fazer um tricô, nunca fez um crochê, nunca teve um trabalho voluntário em lugar nenhum, já se aposentou. Aquilo me doeu o coração, porque eu pensei assim: meu Deus, a pessoa está adoecendo, porque não tem uma iniciativa, não pode fazer, não sabe o que fazer, nunca fez nada. E isso dói tanto o coração,
Dói muito saber que uma pessoa está adoecendo e que não tem condições de fazer por si mesma, porque fazendo pelo próximo, o maior beneficiado somos nós. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Nós precisamos vencer esse mundo, o mundo de desterro, o mundo de tristeza. Tem uma poesia que diz assim, essa poesia diz assim: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, não foi homem, foi espectro de homem, passou pela vida, mas não viveu. Então, quantas vezes nós somos espectros de homens, porque nós não passamos pelas experiências difíceis da vida, ou não soubemos passar por elas, e não soubemos também ajudar a quem esteja passando. Há tanta gente pensando em se matar, há tanta gente sofrendo. O sofrimento agora se tornou algo tão visível que a gente quase que pega o sofrimento com as mãos. Então, meus irmãos, a nós espíritas, cabe essa responsabilidade de aliviar o sofrimento das criaturas com a nossa compreensão, com o nosso amor, com o nosso entendimento, com a nossa ajuda, na medida do possível, material, a nossa ajuda espiritual, a nossa oração, a certeza de que isso vai passar e passar um pouco dessa compreensão que faz tanta falta no coração de tantas pessoas. No mundo tereis aflições, mas nós vamos vencer esse mundo. O espírita convicto verdadeiro, que perdoa e que ama, ele vai vencer esse mundo. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada, Grupo Espírita Jesus e Maria. Um abraço a todos que tiveram a paciência de ficar até agora me ouvindo. Que Jesus nos abençoe. Obrigada. Isaura, a gente que tem muito a agradecer, mais uma vez, né? A gente esteve junto alguns dias atrás no momento de união, né, do terceiro seu, mas agora, depois de muito tempo participando de mais uma reunião aqui no Jesus e Maria, todos nós nos sentimos muito bem, e certamente a mensagem da noite foi uma mensagem de fundamental importância, não é? Porque muitas vezes, como você falou, a gente precisa se dar conta da nossa responsabilidade enquanto espírita para ajudar ao próximo. Mas aí a gente coloca na cabeça assim: como que eu vou ajudar ao próximo se eu estou passando por tantos problemas, por tantas atribulações? Faça a sua parte, que aí o retorno virá na mesma proporção, ou seja, você também será ajudado, não é? Quando a gente faz a nossa parte, tudo conspira ao nosso favor, mesmo no meio das atribulações, não é? Então aqui a gente também deixa os nossos agradecimentos a todos que participaram conosco, e antes que que a gente encerre, eu vou dar um recadinho. Todas as nossas palestras e todas as nossas lives, elas ficam disponíveis no nosso canal do YouTube. Coloquei aqui embaixo para correr, vou tirar rapidinho. Elas ficam disponíveis no canal do YouTube, e assim a gente pode acessar mais para frente, né? Às vezes fica difícil acessar pelo Facebook, é só você entrar lá no YouTube, procurar Grupo Espírita Jesus e Maria, que tanto as palestras que foram feitas antes do período da pandemia, quanto as nossas lives, elas migram
do Facebook para o canal e ficam todas guardadinhas lá para a gente assistir depois ou para compartilhar com outras pessoas. Então, acessem, se inscrevam lá no nosso canal, marquem um sininho para vocês receberem sempre as notificações e assim vocês vão ter sempre acesso às nossas reuniões. E o último recado é o nosso encontro de semana que vem, que vai ser um encontro muito especial. Vai ser uma atividade diferente, tá? Uma palestra musical. E com um convidado que a gente vai trazer de longe, de bem longe. Esse convidado já esteve conosco como convidado da Praça Florida de Livros, alguns anos atrás, e agora vai estar conosco para fazer a palestra cantada com o tema, a palestra musical com o tema A Esperança no Dia a Dia. É o André Gandolfo. Ele é escritor, ele é poeta, ele é músico e também palestrante e trabalhador do movimento espírita, lá na cidade de Jales, que fica no interior de São Paulo. Ou seja, na semana que vem, nós teremos esse encontro muito especial com o André Gandolfo. E vai ser muito, muito positivo, vai ser muito bom para a gente, tá? Então fica aqui o convite, na próxima segunda-feira, no mesmo horário, a partir das 19h55, esse encontro com a palestra musical do André Gandolfo, ok? Então, a gente agradece a todos que estiveram conosco nessa noite e vamos encerrar com a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre amado, querido Pai, estamos, Senhor, extremamente agradecidos por este momento tão sublime, esse momento de grandes aprendizados, em que uma energia positiva se paira sobre cada residência das pessoas que aqui estiveram conosco, que nós possamos aproveitar todas essas reflexões, todos esses ensinamentos, para nos conscientizar, Senhor, que em meio às turbulências do mundo, em meio às dificuldades pelas quais nós passamos, o objetivo de aqui estarmos é muito maior e todos somos capazes de superar os nossos obstáculos, por mais difíceis que eles pareçam. Por isso, é sempre fundamental nos lembrarmos dos ensinamentos do Evangelho para que possamos ter fé, esperança e força para continuar trabalhando em prol de um mundo melhor. Por isso, Senhor, nós pedimos nesse momento por todos aqueles que estão passando por dificuldades, por todos aqueles que estão nos hospitais, por todas as pessoas que desencarnaram, por quaisquer motivos que sejam, mas sobretudo nesse momento pelo coronavírus, que eles possam ser recebidos na espiritualidade amiga, para que continuem seguindo a sua jornada no mundo espiritual. E todos aqueles que agora, nesse momento, estão acometidos por esse vírus, que possam se recuperar e possam ter uma continuidade plena da sua jornada. Agradecidos, Senhor, por mais essa oportunidade, nós encerramos nesse momento a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez nós agradecemos a você, Isaura, e agradecemos a todos que estiveram aqui. Eu também agradeço a todos pela paciência comigo. Paciência, é sempre um prazer enorme te ouvir. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui até meia-noite. Eu sempre lembro do Pedro lá do GEAL, quando ele fala... ele fala que a gente pode ir até meia-noite, que está tudo certo. Com você, a gente ficaria aqui até meia-noite numa boa. Mas muito obrigado, Isaura, obrigado a todos. E na semana que vem nós nos vemos aqui na palestra musical do André Gandolfo. Até mais, um abraço a todos. Tudo de bom. Tchau.